Com vocês, o podcast para o torcedor que troca o amigo, mas não troca o time de coração. A torcedora que deixa o salão para ir ao estádio. Está começando o Pelada de Quinta. Mais uma edição do Pelada de Quinta, nosso podcast quase sempre semanal. Vamos falar dessa vez de futebol italiano e que honra! Antes de falar do nosso convidado pela segunda vez, vamos começar por Alexandre Ferrari. Como é que você está? Oi, gente. Prazer estar aqui. Depois de tanta enrolação, o Victor manda mensagem desde o ano passado. Devido a problemas de saúde, a gente deu uma enrolada, mas também é um prazer estar aqui. Já agradecendo o convite e desejando todo sucesso para vocês, acompanham desde o Descentralizado. Então, sei que é uma plataforma junto, né? Então, desejo todo sucesso. Eu já ia deixar para o final, mas fazer um honra aí. Novamente, obrigado pelo convite. É isso aí. E o Arthur Barcelos já escrevendo seu nome na história do PDQ. É o primeiro convidado a aparecer 2 vezes. Como é que você tá? E aí, beleza? Fala, galera. Bom estar de volta. Agora para falar um assunto mais que eu conheço mais, né? Tem mais domínio? Da Hoje casa. E o aqui na minha frente, para quem está acompanhando com imagens no youtube.com/10 centralizados, Vitor Pimenta. Errou a camiseta, mas tá bom. Eu não posso falar nada também porque... Meu time no começo era só italiano, né? Como a gente falou aqui. E é uma honra estar com esses dois aí que hoje eu vou falar pouco, viu? Eu já tô avisando que vou falar pouco, porque se tem 2 especialistas na mesa, eu vou evitar falar besteira. Hoje o assunto é futebol italiano. Futebol italiano que tá ganhando cada vez mais destaque. Aí só até uma pergunta que eu quero começar fazendo. Alexandre, o futebol italiano ele tá ganhando mais destaque nos últimos anos? Talvez teve uma grande debandada assim, de craques nas últimas temporadas, deixou de ter tanto protagonismo, a Juventus assumiu como a grande potência, mas o futebol italiano tá se reconstruindo? Eu fiquei... Quando o Victor me passou a pauta, eu fiquei pensando bastante, porque é sempre bom a gente analisar todo um contexto de um período bem longo, não só de agora, né? Um dos assuntos que a gente vai comentar é sobre a ida do Cristiano Ronaldo para a Juventus, de que forma como que ele está, impacto que traz, né, uma contratação dele, desse tipo, mas é importante analisar longos anos, né? Se a gente for trazer, por exemplo, de 2006 para cá, que quando a Itália ganhou o título mundial, tanto de coisa que ocorreu de 2006 para cá, a gente pega a seleção porque é referência, né? Assim, é um espelho para os clubes e tudo como que vai ser feito, direcionado ao futebol. Alguns escândalos que ocorreram, acho que 2006 foi o escândalo da Juventus, né? Os escândalos, às vezes, a definições por técnicos, não pensar no futebol, no jogo, além do modo tradicional, tentar se evoluir. Acho que compilar uma situação de não investimento nas categorias de base, às vezes não pensar além de uma equipe profissional e de uma seleção. Acho que toda uma situação que envolve falta de investimento, uma soberania de alguma equipe dentro do que antes da Juventus era a Inter, Milan às vezes batia de frente, enfim, todo o contexto que envolve seleção, pensamento de dirigente, escândalos, eles acabam influenciando na ausência de jogadores de renome, de craques, de jovens que podem ter potencial e às vezes não são descobertos, às vezes por não olharem do jeito para aquele de base, por preferirem, antigamente falavam muito que a Itália preferia, acho que ainda existe um pouco isso, né? Então, Ventura, acho que na verdade a gente não pode mencionar dele, né? Que fez com a Itália de não classificar para o Mundial de 2018, de preferir jogadores mais senadores, né? Os caras mais rodados e tal, de não investir no talento. Acho que é uma consequência de várias coisas assim que afastam a Itália de não ter craques e de não ter jogadores que se destacam no nível mundial, né? Pode falar um pouquinho melhor, mas eu acho que
que é sempre bom pensar além de um simples fator. Eu acho que são vários fatores que acabam fazendo com que a Itália não tenha craques de outras nacionalidades e também craques italianos, né? Se a gente for olhar, são poucos italianos que você tem de grande renome, assim, em termos de impacto mundial, né? Hoje a gente fala muito de estrangeiros e por muito tempo foi assim, na verdade, continua sendo. Talvez o caminho para que a Itália volte a ter craques, talvez é fazer em casa mesmo, começar a investir mais em clubes, investir em categoria de base, dar uma olhada para meninas que podem ter, que tem potencial. E é um caminho que precisa de muita seriedade, muita organização, para que escândalo, que vão ser escândalo de novo, é tudo por água abaixo novamente. Então, é um processo longo para que a Itália volte a ter, e eu acho que, por exemplo, já adiantando, a ajuda do Cristiano Ronaldo, ela ajuda de alguma forma, mas a ida do Cristiano Ronaldo para a Juventus, acho que ela vai ter um resultado maior para a Juventus que para o Cristiano Ronaldo. Não quer dizer que a Roma, por ter assinado um contrato, foi por causa do Cristiano Ronaldo. Eu acho que tem vários fatores que, por exemplo, usando o exemplo da Roma, na temporada passada, que ela consegue, uma semifinal, ela atrai um pouco de horário de outros patrocinadores. Então, acho que campanhas boas na Europa, voltar a ter times assim, que batem de frente com os gigantes da Europa, pode ser que também ajude, é uma forma de me ajudar a Itália voltar a ter futebol italiano, na verdade, de voltar a ter jogadores de renome mundial. Assim. Arthur, aproveitando o gancho do Alexandre falando sobre já entrando na pauta do Cristiano. O Cristiano ele ajuda no nível técnico, vai ajudar claramente a Juventus, que é o seu time, mas na questão de marketing. Por exemplo, aqui no cenário para o Brasil, o campeonato italiano não estava tendo seus direitos televisivos comercializados. Estava pedindo... Não houve não houve um grande interesse de primeira questão. Depois da chegada do Cristiano, diversas emissoras, diversas grandes TVs, grandes emissoras buscaram adquirir o campeonato italiano, porém começaram a pedir demais. Até que chegou a DAZN e agora que vai ser um serviço de streaming aí no próximo mês e adquiriu e trouxe aqui para o cenário brasileiro e agora vai ter na rede TV também. São talvez essas questões assim mais de marketing ajuda o campeonato italiano, ou o impacto do Cristiano Ronaldo está mais voltado à Juventus em si? Sim, pela figura de marketing, da figura comercial do Cristiano, com certeza traz um peso muito relevante para a Série A, porque ela perdeu esse domínio de jogadores bola de ouro. O último bola de ouro da Itália foi o Kaká, 2007. Então, são mais de 10 anos. Mesmo que agora o Cristiano não tenha ganhado, mas ele é considerado, junto com o Messi, um dos maiores jogadores do mundo. E essa questão de direito televisivo, na Itália, ela já é um problema antigo e é um problema que mostra também a decadência. Porque você vê a Premier League, ela tem um valor de bilhões de euros. A Liga também vale muito comercialmente, e a Série A ela quer elevar esse patamar, mas ainda não tem a procura das TVs para reconhecer esse valor. Como o Cristiano Ronaldo tem essa questão, mas no Brasil a gente teve problema das emissoras tradicionais não terem conseguido cobrir a oferta, né? A DAZN, ela já existe na Itália, ela faz parte de um grupo muito grande, e eles acharam a melhor ideia, já que ninguém conseguiu comprar no Brasil, de trazer esse produto para cá. Eles falam que é a Netflix do esporte. E uma das formas de promover foi justamente de levar para a Rede TV, né? De trazer para a TV aberta o futebol italiano, que não tem desde a Band, quando ela transmitia os jogos do esporte interativo. Tem muito tempo já que não temos o futebol. E a DAZN, inclusive, usou justamente a Juventus como Sim. propaganda, né? Tipo,
Eles aproveitaram o Cristiano Ronaldo e agora abriram para o Milan com a chegada do Lucas Paquetá. O Paquetá o Milan tinha, às vezes era jogo sim, jogo não, que aparecia na DAZN. Depois que o Paquetá começou a estrear, eles já falaram que vão transmitir todos os jogos do Milan. Porque quando eles começaram, eles só começaram com a Juventus, né? A Juventus e o PSG na Liga 1. O produto, às vezes não, talvez a pedida é maior do que o produto era oferecido, né? Acho que, e eu lembro que nessa temporada que teve esse problema, né, que até o Série A PES eu acho que demorou uma rodada, né? Na primeira rodada não teve nem transmissão, assim. Era só link mesmo, e na segunda rodada saiu o Série A PES, mais pra frente chegou a DAZN. E aí a DAZN chegou justamente pegando a imagem do Cristiano Ronaldo e a Juventus. Você vai poder acompanhar até mais todos os jogos da Juventus e tal. E aí, conforme acho que foi avançando as negociações de algumas coisas, começaram a abrir portas para outras equipes, aí chegou outros campeonatos, passou o Copa da Inglaterra, já passou o Sul-Americano também, então. Mas eles usaram forte a imagem da Juventus e do Cristiano Ronaldo para se divulgar aqui também, né? Todos os jogos da Juventus estão sendo transmitidos desde dezembro. Agora eles divulgam os jogos do Milan como a casa do futebol italiano, e sempre acompanhe o Paquetá no futebol italiano, acompanhe o Paquetá no Milan. Eles fazem agora, aproveitando essa onda do Paquetá aqui no futebol nacional, que teve o destaque no Flamengo e chegou até a ser convocado para a seleção. E em breve, se continuar jogando o que joga no Milan, ele rapidamente vai estar de volta. Rapidinho sobre essa questão, o Milan ele é um clube internacionalmente muito reconhecido, e no Brasil ele também tem uma base de fãs muito grande, maior inclusive do que a da Juventus antigamente. Perdeu um pouco agora recentemente, mas ele vai recuperar. O Milan sempre teve grandes jogadores brasileiros no seu elenco, né? Isso foi esse que sempre aproximou. O Milan no seu auge recente, teve Dida, Cafu, Serginho, Kaká, Thiago Silva, Alex, teve o Robinho, o Pato. Então sempre tem algum jogador brasileiro ali que faz essa conexão entre os jogadores. Muitos jovens, muitas pessoas começaram a acompanhar o futebol italiano na época do Milan, campeão da Champions, e com seu grande elenco. O Kaká, a última vez, foi o melhor do mundo. Começou a ter essa conexão mesmo com jogadores brasileiros que não tinha nas últimas temporadas. Parece que sempre faltava alguma coisa no Milan. E aí, depois que voltou o Leonardo, que o grupo Elliott chegou o Leonardo, a primeira coisa que o Leonardo fez foi: vou trazer um brasileiro, e não foi qualquer brasileiro, né? Foi uma promessa que, se for levar em consideração, foi barato. Porque e o Milan foi bom porque o Milan ainda conseguiu parcelar o Paquetá. Eu acho que a surpresa grande é justamente pelo impacto que ele está tendo já nesse início, né? Acho que ninguém imaginava que ele poderia jogar assim. Parece que ele já está bem adaptado, né? Óbvio, a gente está falando no início da carreira dele na Itália, né? São poucos jogos. É difícil prever o que ele vai poder fazer daqui a alguns meses, na próxima temporada, enfim. Mas acho que o impacto que ele está dando justamente nesse início, e a chegada do Piontek também, que acaba dando um entrosamento. Tem que ter apelido da dupla que agora eu esqueci. Paquetec. Paquetec tem vários. É o bromance do Milan. E aí eu acho que o impacto que ele deu nesse início também ajuda na divulgação e também para fazer com que o Milan tá montando um time bom, então talvez mais pra frente. O Paquetá, ele encaixou, na minha visão, assim, ele deu, entre aspas, muita sorte no momento que ele chegou. Porque a vaga que ele entrou ali, o lugar no meio campo, era o lugar que era de se esperar que fosse do Bonaventura. O Bonaventura tem sido o grande jogador do Milan nas últimas temporadas ao lado do Donnarumma, mas assim que o Bonaventura machucou, ficou uma lacuna ali. Às vezes você traz o Çalhanoğlu para jogar por dentro, aí você tinha o Biglia também, o Biglia machucou, aí sempre ficava faltando aquele terceiro homem de meio campo. E o Paquetá, no momento que ele chegou, quando ele chegou, para mim ele ia pegar banco para ser ponta esquerda. Eu imaginei que o Gattuso ia adiantar ele. O Gattuso foi recuar ele, e ele
tá tomando conta ali do meio campo. Mas ele tem essa característica também de jogar. Ele é muito bom, assim, ele é um jogador que tem potencial para crescer bastante. Se o treinador tiver que trabalhar muito na evolução dele, né, trabalhar esse talento dele para crescer mesmo, o Paquetá tem tudo para se tornar um grande jogador mesmo. Ele joga por dentro, ele sabe jogar passe, jogar pra frente, ele é bom finalizador, ele tem bom passe. Eu não me recordo se foi na semifinal não sei se da Copa do Brasil que jogou contra o Grêmio, ele destruiu no jogo na Arena Grêmio, assim. Ele fez tudo, ele é um cara muito completo, assim, ele tem muito potencial para se tornar um grande jogador. O Milan pagou bem nele e a expectativa é que ele consiga só crescer, né? Se o Gattuso ou qualquer outro jogador que chegue, enfim, possa trabalhar com ele, trabalhar nesse potencial para evoluir, mexer, crescer, ele tem que funcionar um grande nome no futebol. O Vitor Pimenta que... O Paquetá ajudou a gente muito ano passado no Cartola. Colocava de capitão. Era impressionante. Parece que toda vez que eu não colocava ele, era o melhor da rodada. Era só eu colocar ele. Teve uma rodada que eu coloquei ele mais o goleiro do Flamengo. Diego Alves. Não sei nem se foi o Diego Alves que jogou na oportunidade. Os caras negativaram mais que tudo. Acho que eu não tenho muita sorte pra jogar o cartão, não. O Vitor também. Eu não sei escolher capitão, né? É muito. Parece que eu só erro os caras. Eu não esqueci de escolher o Arthur, inclusive, que era o Santos contra o Grêmio, eu acho que de 5x0, o Santos 4x0. E aí o Arthur deu assistência, gol de capitão, eu tinha acho que o Everton Cebolinha também, aquela rodada inteira pra isso. Que aí foi uma rodada que eu acho que eu sumi a liga lá da cartola do jornal, inclusive. Aí eu disparei. Saudades quando eu era líder da... A última vez, esse último ano, eu tava brigando pra ficar em 8º, pelo amor de Deus. Tá, né? E... Pimenta que já deu seu braço a torcer pelo Paquetá, tava falando aqui antes de começar a gravação que tava dando RT em os lances do Paquetá, já caiu, já tá admirado pelo menino. O moleque é bom, né? Na moral, o cara veio do Flamengo, que eu já ressaltei e ressalto, eu odeio esse time. E ele foi pro Milan, que eu também não gosto de jeito nenhum. Mas na moral, ele joga muito, velho. Meu Deus do céu, eu torço muito pra ele, velho. Ele e o Vini Júnior é os dois únicos flamenguistas que eu torço pra que dê certa história lá na Europa. Não. E o Arthur tava falando que o Milan perdeu o torcedor, foi porque eles migraram pro PSG. Quando a gente contratou o Ibra e o Thiago Silva, aí eles vieram torcer pra nós. Leonardo também. Verdade, Leonardo que trouxe a galera da Itália. Quase levou o Pato também, né? Podia ter levado o Pato. Meu PSG... Foi quase italiano. Começou italiano. Sirigo, Sissoko, Mendes, Pastore. O PSG. Thiago Mota. Na época que o PSG. Esse Thiago Mota é antigo. Esse é antigo. O PSG, quando quase levou o Pato, o Milan ia trazer o Tevez. É verdade. O Milan se reuniu com o Tevez. Aí o Pato não saiu. O acho que o Berlusconi, né? Falou: não, meu filho. Na época era meu filho, né? Porque tinha meu genro falava: não, você é a cara do Milan, vamos ficar aqui. Tevez foi pra Juventus e olha o que aconteceu, né? Olha que beleza. Não, e sobre o Paquetá, a gente tá falando de um cara que não é normal, porque ele tá, sei lá, acho que terceiro ano como profissional mesmo, como titular. É o terceiro ano, que ele começou em 2017, mais ou menos, ali no Flamengo. Foi em 2017 que ele foi campeão da Copinha? Em cima do Corinthians, nos pênaltis? Não, eu acho que foi. Aí no segundo semestre ele começou a jogar, no finalzinho do ano ele virou titular no Flamengo. Em 2018 ele arrebentou e foi comigo. E assim, ninguém esperava esse começo dele na Itália. Falando assim da perspectiva dos italianos, lendo diariamente sobre o que eles destacam do Paquetá. Porque a gente espera de um jogador brasileiro é assim, um cara que não tenha tanta compromisso defensivamente, de movimentação sem a bola. E o Paquetá ele tem isso, ele é um jogador completo, um meio-campista completo. Ele defende bem, ele consegue se movimentar para criar espaço e dar opção de passe. E tanto que ele, nessa posição, é a mesma a função que ele tinha no Flamengo, né?
Mas a expectativa é que ele jogasse mais na frente por causa da marcação dele. Não tem muita força, mas ele tem essa questão de proteger com as costas, de girar. E ele estava conseguindo usar isso na Itália. No jogo que a gente estava até comentando antes, no jogo contra a Atalanta, ele escondeu a bola. Ele voltava muito para armar a saída pouco à frente do meio campo e toda hora tomando pancada. E levantava e saía jogando e driblava. E ele pensa muito rápido, ele consegue fazer uma leitura muito rápida do jogo. Que ele tem aquela do brasileiro, né? Ele tem aquela ginga do brasileiro, ele tem aquela vontade do brasileiro. Mas ele tem uma garra também que não é de se esperar de um brasileiro que chegou tão... Ele conquistou o Gattuso. É uma coisa dificílima. O Gattuso, no primeiro treino dele, o Gattuso falou assim, o moleque tá pronto pra jogar. Tanto que foi pouco tempo. Ele chegou, foi apresentado e ele já foi jogar. Um jogo importante. E não saiu mais. Então, tem sido uma baita surpresa nesse Milan. Mas a gente falou de Cristiano, falou de Paquetá. Quem que é o outro destaque assim, do futebol italiano hoje para vocês? Sim, eu vejo a Série A nos últimos anos, ela cresceu muito tecnicamente. Eu vejo hoje o italiano como o futebol mais forte junto com o espanhol, do ponto de vista técnico, de ver os times como eles jogam, de como eles são taticamente. Os treinadores italianos, eles têm essa preocupação tática, mas agora também eles conseguiram trazer jogadores mais técnicos para ajudar na troca de passes, no drible, na construção de jogadas. A gente vê muita variedade nos times. Tem time que joga bola longa, tem time que joga de contra-ataque, tem time que joga com posse de bola. Tem muita variedade na Itália, como tem na Espanha, por exemplo. Que a gente não vê muito isso na Inglaterra e na Alemanha, que já é um futebol mais físico, futebol dinâmico, rápido, que é a tendência hoje, né, do futebol. Na Espanha e na Itália a gente tem um pouco dessa, acho que é o sangue latino, eles gostam mais de ter a bola, de segurar a bola, de trabalhar ela. Alexandre, pode gostar. Então, eu te interrompi. Alexandre, o futebol italiano deixou o Catenaccio para trás? Deixou aquela escola de jogar defensivamente? Eu acho que o que o Arthur falou já mostra um pouco que em partes sim e em partes não. Eu acho que depende de cada equipe e de cada momento. Tem equipes que ainda jogam dessa forma. Tem equipes que determinados jogos jogam dessa forma. Eu acho que teve um jogo da Juventus com o Bayern. Eu não lembro agora qual fase da Champions que foi que eles foram eliminados na Allianz. Que eu acho que o Juventus jogou mais uma proposta de reativa de contratar jogo assim, uma linha bem fechadinha, uma linha de 4, de uma 5 à frente. Acho que vai muito da proposta de cada jogo, mas aí você pensa, aí eu acho que acontece mais isso, por exemplo, uma Juventus, uma Roma. A Roma, inclusive, jogou com o Liverpool e com o Barcelona principalmente, mais atrás, e quando viu que já estava merda, tinha que correr atrás de alguma coisa. Então, eu acho que acontecem essas propostas singulares em algumas equipes quando é muito europeu mesmo, quando vai jogar uma Champions, uma Liga Europa, enfim. Dentro da Série A, eu acho que o Arthur resumiu bem. Tem equipes que, sendo o futebol italiano, a Roma, o Milan, o Inter, a Juventus, são times que ficam, a Atalanta, não são times que ficam só na defesa, se preocupando em marcar e usar a bola. Tem uma variedade de propostas de jogo, de estratégias. Eu acho que os mais pequenos, às vezes, quando enfrentam equipes maiores, eles acabam ficando um pouco mais fechados. Então, acho que vai depender muito do momento do adversário, de uma proposta. Mas eu acho que hoje o futebol italiano ele é bem mais ofensivo do que já foi assim. Antigamente era mais questão. Assim, em termos de média de gols, o italiano no ano passado ele foi o melhor das 5 principais ligas. Eu acho que na passada também, ele liderou por muito tempo, e a galera, o Geode, que é o
que é um cara, o Jean Rod, né, ele sempre twitta assim quando acontecem essas coisas, porque a galera ainda tem a ideia de que a Itália é só defesa. O futebol italiano é só defesa, e não é, assim, a gente pode ver pelos números que não é. Até pelos centroavantes, os artilheiros, todos os artilheiros, assim, você pega os números agora, por exemplo, tem o Cristiano Ronaldo com 19, o Piontek com 17, aí tem Zapata tem 16, tem o Quagliarella também acho que tem 16. A gente vê, todo ano os atacantes estão melhorando as médias de gols. Todo mundo assim, com mais de 20 gols, alguns chegando a 30, foi o Higuaín, por exemplo, que bateu o recorde. E não é uma coisa muito comum em outras ligas. Na Bundesliga, por exemplo, tem o Lewandowski e tinha o Aubameyang, que eles sempre passavam de 20, mas o resto não. Na Espanha também sempre foi Messi, Cristiano Ronaldo e Suárez. E quando tinha o Neymar. Era mais de 30, né? Sim, Aí o nível era um pouco mais alto. 50, 40. Assim como na Inglaterra, Agüero, Kane. E teve a época do Lukaku. O Lukaku nas 2 temporadas. Não, do Everton, né? Foi do Everton. Não é tão, assim... No Manchester ele não conseguiu ter essa regularidade. Salah. Sim, o Salah, um fenômeno no ano passado. Ninguém esperava, porque na Itália ele era totalmente diferente. O Klopp transformou ele. Não, na Inglaterra também, quando na passagem dele no Chelsea também. Ele não era um jogador focado para fazer gol, né? Ele dava assistência. Na Itália ele era líder de assistência. E agora, entrando um pouco na área que o Pimenta conhece bem, que é de investidores. Seu grandíssimo criado em 2000. Paris Saint-Germain, recentemente adquirido de volta para o futebol. Também foi comprado e o futebol italiano agora passa por meio que essa onda aí de novos grupos que adquirem clubes. Um pouco mais antigamente, você pode até me ajudar no ano, que eu não lembro o ano que teve a Inter. A Inter ela passou para um grupo indonésio em 2013. Em 2016 o grupo chinês, a Suning, comprou uma parte. E agora esse grupo indonésio, na semana passada, ele saiu de vez da Inter, passou para um grupo de Hong Kong, que é parceiro do grupo que já é acionista majoritário. Nossa, que beleza só os esquemas de... O Milan ainda tá no China. Não, saiu do China. Não, mas tá com os investidores americanos. O grupo Elliott. Eles compraram a dívida que os chineses fizeram. Eles não cumpriram uma coisa muito estranha essa negociação, porque os chineses eles tiveram a oportunidade de vender, porque eles tinham até um prazo para poder pagar. E aí eles tiveram ofertas para poder vender, que eles teriam lucro. Inclusive o Elliott era um grupo interessado que ia comprar e eles não iam ter prejuízos. Não era nem lucro, eles não iam ter prejuízo. Eles preferiram deixar vencer esse prazo para meio que perder assim, e tiveram um baita de um prejuízo. Foi uma negociação totalmente estranha essa do Milan, até que, graças a Deus, chegou na mão do grupo Elliott, que está fazendo um belíssimo trabalho. Mas Pimenta, você que gosta de investidor, você que gosta de clube com muito dinheiro, como é que você tem visto esses investidores no futebol italiano? Bom, eu acho que agora que vai começar a dar frutos, né? Porque antes os chineses parece que eles vieram para destruir e piorar ainda, né? Porque, meu Deus, a Inter... Eu tava esperançoso com a Inter no começo. Aí depois veio a mudança de treino, é por isso que o PSG e o City deram certo, né? Porque assumiu um cara do Qatar e tá lá até hoje, e os caras mostraram que sabe brincar de Brasfoot, né? De futebol mesmo. O futebol inglês tem mais isso, né? O Abramovich também, que foi que colocou muito dinheiro. Hoje deve estar arrancando as cabeças com o time hoje. Mas o Mônaco também, cara. Quem assumiu foi um russo, só que ele fez questão de divorciar da esposa, a esposa tomou metade da grana dele. Aí ele ficou com o Mônaco e ela levou os jogadores do Mônaco. O Mônaco ainda ganhou uma liga. Não deu tempo, né? Mas aí já era, porque o dinheiro já do Mbappé, de todo mundo ali, foi embora. E os jogadores também, que não tá brigando pra não cair. Não. Essa questão de investidores é
é interessante pensar que os caras chegam muito de grana, mas se você não tiver organização, que eu acho que é uma coisa que a Inter está começando a fazer agora, não vai dar certo, sabe? Se não tiver uma organização, uma direção, caras que pensem em fazer aquilo dar certo. Porque não adianta você chegar com dinheiro sem ter que usar um grupo de futebol que sabe implementar, que saiba policiar, que saiba administrar crises, enfim. Acho que a Inter acho que é o melhor exemplo de recente agora que está acontecendo, de pensar no futuro para fazer uma coisa séria, sabe? Então, investidores pode ser um mau caminho, como aconteceu com a questão do Milan, de ter um problema, porque a gente vê o campo, ok, mas sabe que às vezes a questão do passar em azul, às vezes, ou vermelho, pode ser um problema mais para frente. Tanto é que eu acho que por causa disso, acho que aí foi questão de que ele teve problema com a Liga Europa, né, que ele não poderia, mas acho que foi na época foi financeiro, foi na época que aí quando vendeu pro Williot, eles fizeram uma outra reunião e a FIFA deu o grupo lá deu uma volta. Então assim, eu acho que investidores, quando eles vão pensar em melhorar e ter constroem uma direção que vai fazer aquilo funcionar, pode dar certo. Pode dar certo assim, pode ser o começo de um caminho que possa vir a dar título. A Roma, se não me engano, também é investida por americanos desde 2011, eu acho. E não ganhou título. Ainda não deu. Mas tá disputando Champions todo ano, né? Mas esse ano foi a segunda vez, depois de muito tempo, que avançou a fase de classificação, avançou a fase de grupo de forma consecutiva. Mas assim, o torcedor ele acaba sempre pensando no título, né? E isso a Roma não conseguiu ter. Tipo, nem a Copa da Itália não está brigando mais. Esse ano foi perder 7-1 para a Fiorentina. Na temporada passada, acho que caiu pro Torino, não sei se foi pro Torino, essa foi para Lazio, na outra foi pro Torino, enfim. Quando a contratação do Monte, por exemplo, é um caminho que pode dar certo. Ele pensa em trabalhar com jovens, pensa em renovar a equipe, enfim. Só que ainda falta alguma coisa, sabe? Então acho que o lance disso, só que a gente está em 2019, já indo para 2020, né? 2020. A gente vai completar, a Roma vai completar quase 10 anos com um investidor que não teve título. E se você for pegar chegadas e saídas, é muita coisa, assim, às vezes. Cada renovação por ano. Isso às vezes não pode dar certo. A tendência é que não dê certo. Então, tem investidores com cara que monte equipes, trabalho sério, trabalho de forma nada pode dar certo. Mas precisa de tempo, precisa de paciência para que tudo isso se transforme em título. Sobre os investidores, eu acho importante contextualizar, porque na época que chegou o povo das Arábias, lá no City, no PSG, eles chegaram numa época que não tinha tanta preocupação nessa parte financeira. Não tinha, o fair play financeiro ele não estava consolidado, ele estava em projeto ainda. E já no caso dos italianos, já foi durante a época já. E os italianos eles já estavam com um passado assim, muito pesado em dívidas, em problemas financeiros. Então, não é uma FIFA, por exemplo, tá lá, tem um orçamento bacana, tu vai gastar ele todinho, pode gastar até mais, já prevendo o lucro que tu vai ter no final do ano. Não funciona assim, né? Quem joga Futebol Manager também pode ver um pouco mais dessa realidade. Tu não pode gastar. Ele é mais real. O cara da China não pode chegar lá e simplesmente botar 200 milhões na caixa e contratar quem ele quiser. Não funciona assim. O time ele tem que arrecadar tanto quanto ele gasta. Para não ter problemas igual a Inter teve recentemente. Vai sair agora somente, que é quando vai poder ter os investimentos que todo mundo esperava. Desde 2015 a Inter tem um acordo com a UEFA muito rigoroso. Ela tem limite de inscrição de jogadores, ela não pode inscrever 25 jogadores como todo mundo. Tem que cumprir outras regras financeiras.
E sobre isso, é importante falar sobre da Itália, é que desde 2006, com o Calciopoli, teve um descrédito dos investidores. Então, todos os times italianos eles passaram por problemas financeiros, porque ninguém tinha mais confiança em investir num clube que tem um passado ilegal de apostar, de pagar suborno. E esse descrédito foi um problema muito grande para todos os clubes italianos, e com essa recuperando, todo mundo vendo que eles estão se organizando, essa preocupação em se organizar o campeonato, os times, ele traz esses investimentos de fora, como o grupo dos Estados Unidos, que chegou no Milan. Ninguém esperava, na época do Berlusconi, que o grupo desse chegasse para ajudar o Milan. Ninguém esperava nem que o Berlusconi fosse vender o Milan, né? Porque ele tinha um sentimento de posse ali que era esse é um impressionante, né? Dom Corleone. Na época que ele tava bem lá no governo, tava tranquilo, o Milan tava ganhando tudo. Por que será, né? O italiano tem muito essa questão de família, do clube pertencer àquela família e pronto. Mas o futebol moderno não é mais assim, não funciona mais assim. Não. E a gente tá falando de recente, coisa recente, né? Não é muitos anos, se você puxar na memória aí, você vai encontrar muitas famílias envolvidas. A Juventus, a gente pode até pegar com a família Agnelli, mas a Juventus hoje ela é administrada como se fosse uma empresa do grupo deles. Não é como se fosse o cara chegar lá e vou contratar o Cristiano Ronaldo e esquece o que vai acontecer com a finança. Tanto que eles negociaram o Higuaín. É um clube organizado, ele se preparou para estar nesse topo, porque muita gente esquece o perrengue que a Juventus teve, da punição que ela teve, ela foi para a Série B, e até ela se reerguer foi 4, 5 anos ali jogando para disputar Liga Europa. Eu lembro de uma vez que a Juventus foi 7ª colocada. Isso não acontecia há muitos anos. Vocês acham agora que esse cenário, agora com a Inter conseguindo investir mais, o Milan que está se mostrando mais organizado, mas ainda está com receio ainda do fair play, porque ainda está tendo todo um julgamento, ainda não sabe se vai ter algum tipo de punição, porque o Milan também passa pelo processo de voltar à Champions. 5 anos sem Champions e, obviamente, a partir do momento que o clube vai para a Champions, ele pode investir mais. A partir desse momento que esses clubes conseguiram realmente investir, parece que estão entrando na linha em questão de estar mais organizado, de conseguir botar a ordem na casa, vai voltar a bater de frente não só com a Juventus, mas talvez num cenário mundial assim, podendo ir mais longe numa Champions. É coisa dos próximos anos ou ainda isso é esperar demais? Faz muito tempo que a Itália não tem uma sequência bacana assim na Europa, né? Acho que desde os anos 90, que foi quando a Itália viveu o último grande momento assim, no futebol, que eles ganharam quase todas as Champions, as Copa UEFA, a Itália dominava tudo. O que era o futebol espanhol esses anos para trás. Exatamente. Champions League Europa. Dava gosto de jogar com Milan e Inter no PES. O Eleven. É verdade. Eu acho que assim, é pensar mais pra frente, são anos, tem que ter trabalho sério, tem que ter, não é só dentro de campo, né? Tem que ter trabalhos na parte de iniciativa, seriedade, fazer, assim, eu não sei se é certo, mas talvez até usar a Juventus como exemplo mesmo, né? De organização, de se preparar para, que não o Arthur falou, se preparar para se tornar um time grande e tentar bater de frente. Eu acho que essa questão de ser fazer trabalhos mais sérios e organizados é um fator. Aí dentro de campo você tem que ter muita regularidade. Não dá, por exemplo, a Roma, que foi vice-campeã há vários anos aí, o Roma e Napoli, que nesse período da Juventus e antes com a Inter também. A Roma era sempre vice-campeã, o Napoli também. O time perder dentro de casa com uns paus, sabe? A Juventus não perde pontos assim. E falando dentro de campo. Né? Não perdeu ainda esse ano. Exatamente. Tipo assim, falando dentro de campo,
tem que ter muita regularidade, não deixar vacilo, romadas acontecer, né? E aí, mas é um trabalho que não é só dentro de campo, né? É mais fora. Eu acho que para mim é mais fora porque a consequência, você vai ter uma parte administrativa que te passa confiança, que é um trabalho sério, a consequência é que dentro de campo as coisas dê certo. E assim, quando a gente fala dentro de campo, é saber contratar, é saber montar elencos, não só times, é saber pensar no que, projetar a sua temporada, projetar o que eu tenho. Eu tenho Champions, Liga Europa, eu tenho só a Copa Itália, Série A. É se organizar para os desafios que você vai ter naquela temporada e, consequentemente, vai indo evoluindo. Administrar bem a parte financeira. Eu acho que quando as equipes italianas começarem as equipes italianas, não sei se são as Juventus ou claro, elas começarem a se organizar em diferentes frentes, a consequência é que dentro de campo as coisas passem a dar certo. É difícil você imaginar que várias equipes vão conseguir fazer isso. É por isso que é difícil prever se daqui 2-3 anos a Juventus vai ter algum incômodo, e aí também a Juventus vai conseguir bater de frente com os europeus. Eu acho que ela deu um passo importante de trazer o Cristiano Ronaldo, que, sei lá, para muita gente é o cara do Champions League, junto com o Messi, mas pelos títulos que conquistou nos últimos anos, os caras falam que é o sorte do Champions League. Eu acho que é o pessoal do esportivo que colocou esse Cristiano, esse apelido dele. E aí eu acho que talvez é uma das cartadas que a Juventus encontrou, porque ela viu que mesmo montando um time com uma sendo soberana na Itália, ela não estava conseguindo bater de frente na Europa. Então, para o futuro, tiver organização, tiver trabalho certo, tiver investimento, não só no time profissional, mas também na TV de base, começar a fazer jovens, não só investir de fora, mas investir dentro de italianos, se tiver coisa séria mesmo, pode ser que daqui a alguns anos a Juventus tenha cômodo nessa luta pelo título, e quem sabe mais times consigam chegar mais longe de Champions League. A Roma ano passado acho que foi acho que nem o torcedor da Roma esperava que aconteceu ano passado. E eu acho que dificilmente vai conseguir se repetir esse ano. Então olhar mais para o futuro e sempre com essa parte assim, de fazer trabalhos sérios, né? Não só dentro de campo, mas na parte administrativa, que a consequência é que times apareçam, né, para muita diferente. Não duvide da sua Roma, hein? Eu ia perguntar agora da Roma. A Roma. Cara. Nessa Champions, eu achei que a Inter ia passar, eu achei que o Napoli ia passar. Eles fizeram fase muito boa. Então, e a gente fala em Milan, caíram por detalhe, Inter, assim, fala da Roma, fala da Juve, mas a gente esquece que tem o Napoli, né? É o atual Napoli vice-líder. É o atual segundo melhor time da Itália, né? É o único time que consegue ficar mais perto ali do Juventus, e ó que hoje tá 13 pontos. Esse é um ponto importante. PSG, vale. Foi 2 empates. Verdade. Esse é um ponto importante porque a gente pensa na Juventus, a Juventus é um time que ela sempre manteve a base. Ela vendeu um ou outro jogador livre para melhorar a equipe, por exemplo o Pogba. E o Tevez também. Foi para melhorar o grupo, porque para crescer tecnicamente, ou então no caso do Tevez, porque tinha problema de relacionamento. E a gente vê isso, a Inter está fazendo isso, porque ela viu o exemplo do Napoli. O Napoli não tem jogador. Não tem necessidade. O Higuaín saiu por causa da multa, mas só. E o Hansi pode dar grana agora. O Hansi que ele tava assim... já tava sumindo já. Ele tava... Perdeu fisicamente muito para disputar na Elite. Eu acho que ele viu também que ele conquistou o que ele queria. Ele é o maior jogador do Napoli. É o maior artilheiro e também é líder de partidas. Então, manter essa base é muito importante. Porque a gente vê o exemplo da Roma, que ela também tem um problema financeiro. Todo ano ela tem que vender 2, 3 peças importantes. Então ela não consegue manter uma base assim. E às vezes, talvez essas peças que são vendidas acabam... Exatamente essa temporada é um resumo disso, né? Elas acabam com a estrutura do time. Isso. E aí ela tem que montar elencos e esse time demora a dar nível. Essa é uma questão que o Milan e a Inter precisam se atentar. Tem um problema financeiro e tudo mais, mas se esforçar para conseguir manter uma base de jogadores. Por exemplo, não vende Paquetá, sei lá, PSG ou Piontek para o Chelsea.
tenta manter esses jogadores igual a Inter com Skriniar, Brozovic, o Icardi também com esse problema agora, mas eles estão tentando se reconciliar justamente porque ele faz parte da base do time e perder um jogador assim, ele prejudica muito a equipe, né? O problema de relacionamento na Inter agora é Icardi e Brozovic. Né? Olha só, daqui a pouco as novidades. Ok. As novidades dos bastidores da Inter de Milão aqui. A saída do Icardi poderia ser um pouco parecida com a do Pogba na Juventus, para reforçar a equipe. Ou não, né? Mas e aí? Sim. E o Brozovic? E a Wanda? E a Wanda, como é que tá? Ela tava dando declarações esses dias falando que quer renovar, que ama a Inter, ela e o Icardi, papapá, assim, porque E o Max Lopes campeão. o Icardi, é verdade, conquistou um título que o Icardi não tem ainda, profissionalmente. Mas assim, porque o Icardi, na posição que ele tem na Inter, ele não vai ter nenhum outro clube de ser ídolo, de ser capitão, ele não vai ter esse privilégio. Ele vai ser um jogador importante, mas não vai ser o cara. Nenhum outro time. Então eles sabem que na Inter eles estão em casa. Eles têm privilégios. Então ele recuperar esse respeito do clube da torcida é importante para eles. A gente estava falando de elenco, estava falando agora, citou o Milan. O Milan, obviamente, acho que foi um dos clubes que mais contratou aí, porque se a gente for levar em consideração o elenco que o Milan tinha alguns anos atrás, pelo amor de Deus, tinha que contratar todo mundo. Mas é uma coisa que eu não sei se é por causa, talvez, dessa gestão agora que você tem ali na diretoria, você tem Maldini, você tem Leonardo, que é uma coisa extremamente importante. Você vai ver o Paquetá sendo apresentado, foi apresentado no Milan, você olha pro lado dele, tá o Leonardo, você olha pro outro, tá o Maldini. São caras que conhecem o clube, né? Não, e que conhece o clube que o mundo inteiro conhece os E dois. tem reputação de falar com os caras, de trazer jogador importante também. É aquela coisa do cara ligar pro jogador, o jogador diz assim, caramba, o Maldini me ligou. Isso, não é isso é qualquer um. importante. E eu não sei, talvez por esse comando técnico do Gattuso, mas o Milan tá apresentando agora um elenco que parece que tá a fim de fazer o Milan vencer. E é um elenco jovem. E é um elenco jovem, Então tem... porque praticamente, obviamente, o Milan tem grandes jogadores. Tem Donnarumma, que de mês em mês tem algum clube interessado. O Romagnoli é um baita de um zagueiro jovem pra caramba. Você tem um Paquetá, você tem o Piontek, o QSC também, que é jovem, chegou recentemente. Mas parece que todo rumor de negociação, os caras desconversam, falam que não tá muito afim. O Ricardo Rodrigues teve chance de sair, não saiu. Donnarumma teve chance de sair, bateu o pé pra ficar. Teve até a discussão com o Rino lá, trouxe o irmão, o Antônio. Então, eu acho que o Milan caminha para manter uma base. Obviamente que se o Milan for para Champions, o Milan precisa contratar. Porque você olha pro banco ali, e se olhar pro banco todo jogo você vai colocar o Borini, não dá. Com certeza. É consequência, né? Tipo assim, você começa a ter resultado dentro de campo. Você começa a conquistar vagas em torneios europeus. Você não tem que entender que você não pode ficar naquele estágio, assim, sem pensar em crescer. Então, se reforçar o time, se reforçar o 11 inicial é uma coisa, e reforçar elenco é outra. Então, assim, pensar sempre nesses dois viés. Além de montar time, tem que montar elenco. Para justamente quando ocorrer de uma situação que você precisa olhar para o banco, você tem um cara que te faça confiança e que vai entrar lá e fazer no mínimo o que o seu titular está fazendo. Exatamente, que é o que a Juventus tem de sobra, né? Porque ali no ataque você tira o Mandzukic, você olha pro banco, você tem um Douglas Costa, você tem um Dybala, você tem... Eu acho que foi não sei se foi no programa da ESPN que estavam discutindo o Chelsea Manchester City depois do 6-0. O Guardiola olhava pro banco e via Sané, sei lá, um monte de gente. Ele começou no banco? Não, então não lembro. Mas eu sei que ele tinha muito talento ali no banco de reserva. E o Sarri olhava e via Giroud. Não que os caras são... não que são ruins, mas não são tão bons. Você vai comparar 1 a 1, você vê que as peças do Manchester City no banco são melhores que o Chelsea. Então, o Sarri não podia fazer nada assim, ele fala aí. O City até que recentemente teve o Mahrez, que estava incomodado com o banco. O Sané recentemente estava assim, pô, não tô jogando. E o Guardiola fala, foi reserva, não posso fazer nada.
O Mahrez, aí o Guardiola vai lá dar um joguinho da Copa da Inglaterra, aí o cara se sente motivado, porque sabe que quem é o titular também é tão bom quanto ele, aí o cara tem... E é uma competição interna que é muito bom. Parece quase no Cambridge United. O Jesus não tava fazendo nada, fez 4 gols lá dentro da pequena área, o Guardiola já falou assim, ó, tá fazendo gol, vou botar pra jogar. Começou a ganhar mais tempo de jogo. Tá, e agora tá entrando constantemente, voltou a entrar no campeonato inglês. Físico, né? O Agüero, por exemplo, ele tem problema físico, ele tem que ser preservado às vezes. Mas mas nessa fase ruim do Jesus, antes dele começar a voltar a fazer o gol, tava o Sterling tava jogando de 9. O Guardiola não tava bancando o Jesus nem para ser o reserva imediato do Agüero. Depois desses gols do Agüero contra o... Fugiu o nome do time, contra o time pequeno lá, que ele fez um golzinho de guarda-área, um de cabeça, tal, escorou, pronto. Foi um time pequeno, Arsenal. E ele voltou a ter espaço. Então essa bate muito nessa questão do elenco, que é uma questão que o Milan precisa muito, porque posição sobrando assim, entre aspas, tem 2 jogadores bons aí que estão pro o Caldara, que é o que tem tudo para ser titular, formar uma das melhores duplas de zagas do futebol, que é o Caldara e Romagnoli, e o Conte, que ainda não consegue ter uma sequência de jogos, que ainda tá meio que voltando naquele ritmo. Tá meio também. O Calabria é muito bom, só que a partir do momento que o Conte voltar, o Conte vai assumir ali, e com fé em Jesus o Abate vai seguir seu caminho e vai embora também. Então, precisa contratar um lateral esquerdo, que também não dá pra ter seu banco, se é o Strinic ou o Laxal. Seria importante também manter o Bakayoko. O Bakayoko, ele recentemente estava dando declaração falando que queria ficar e tal, mas jogou pro Leonardo. Falou, tem que ver pro Chelsea. Mas por ele fica, até porque no Chelsea ele não jogou nada. No Milan ele tá comendo a bola. Então, é isso. Vamos começar as considerações finais. Aquele recadinho para o nosso ouvinte. Começar à minha esquerda, Arthur Barcelos. Tem que mandar um oi pra alguém, pedir pra seguir no Instagram. Não, tô tranquilo. Assim, só a consideração mesmo. A gente falou muito do futebol italiano. Eu acredito que a ambição da Juventus de trazer o Cristiano para buscar a Champions, isso atiça a rivalidade, porque ela estava um pouco perdida, né, com a Inter e o Milan embaixo. E até a questão do Napoli e da Roma também de acompanhar esse nível, de aumentar o nível, na verdade. E eu creio que a Série A vai melhorar nos próximos anos com o crescimento dos outros clubes que estão abaixo da Juventus. Alexandre Ferrari. Então, a Roma, eu fico uma pilha com ela, mas porque quem conhece a Roma há muito tempo sabe que não tem como confiar 100%, né? Então pode apontar qualquer coisa. Então, assim, eu achava que a gente passaria da Fiorentina, então não diferente. Então, contra o Porto, que voltando atrás do que eu gaguejei até, né? É porque o Porto é um time muito bom, né? Então, eu não ficaria surpreso se a Roma perdesse pro Porto. De 1-2-0 tranquilamente. Até porque 1-0 já classifica o Porto. E principalmente como a Roma joga fora de casa. Se a gente for pegar o ano passado, a Roma perdeu todos os jogos fora de casa na fase mata-mata da Champions. Perdeu pro Shakhtar, perdeu pro Liga. Então ela conseguiu vencer em casa. Então agora já é uma situação contrária. Então tem que ter pé atrás com a Roma, porque a Roma, quem conhece, a gente sabe como que ela pode aprontar, né? Esse 2-1 que possa esperança pode se tornar um 5-7. E lembrando que eu vou manter meu resultado e ainda acho que o Porto passa. Pimenta? O Alexandre falou, o Alexandre sofre aquele amor de mulher de bandido, né? Gosta do time até quando apanha. E eu queria deixar claro que meu ídolo é italiano. Marco Verratti. Pera. Você me deu Novara. Eu trouxe pra caralho o futebol italiano voltar a ser o que era antes. Até porque eu gostava de jogar com Siena, que tinha Destro, Ossina. Depois apareceu o Bruno Vini, Reginaldo, apareceu o jogo Zelov. Nossa, Bruno Vini. Tirou a Copa do Brasil do Santos contra o Cruzeiro. E pra seguir a galera aqui nas redes sociais, o Instagram do Descentralizado tá lá no Story. Eu já marquei todo mundo e é isso. E falando em rede social, qual que é a sua rede social, Arthur?
Você que é um cara assim que gosta do público. É um cara muito... Todo mundo para na rua pra tirar foto Que com isso? ele. Arthur Barcelos e com um Z no final. SZ. Quem gostar de análise de Atlético Goianiense no Twitter, Alexandre Ferrari é o cara. Acompanha todos os jogos da Federação Goianiense de Futebol. É que é o produto, né? Que a gente trabalha, então tem que sempre estar por dentro. Eu não gosto de ficar nessa mesmice que é o jornalismo goiano. Mas todas as minhas redes sociais são OAVFG. São as iniciais do meu nome, Alexandre Vinícius Ferrari Guilherme. Então, é isso. Isso aí, então não deixe de nos seguir. Agora temos uma conta no Twitter. Olha só, PDQ Podcast. E no YouTube, youtube.com/10 centralizados. É isso aí, galera. Não perca na próxima semana, com fé em Deus, que vai ter mais uma edição do Pelada de Quinta. Valeu!